Cara, bom, basicamente a gente teve um movimento do Alessandro Vieira, que é um senador, é, propondo o indiciamento de ministros do STF lá e uma reação forte do STF seguiu, né? É, cara, quando eu vi eu fiquei assustado, assim, eu fiquei um pouco... A minha sensação foi de, nossa, isso aqui é pesado, é meio sério, é uma sensação de, cara, não mexe com a gente, você tá maluco, cara? Como é que tu mira esse troço pra gente, tá maluco? E é uma sensação meio assustadora, assim, pra um cara que tá lendo a notícia, sabe? E faz alguma ideia do que pode estar acontecendo. A sensação eu fico pensando se eu tô no lugar do Alessandro Vieira, eu tô assim, ih, caralho, acho que agora eu me passei, hein? Puta, mané, aqui foi longe. Porque a reação e o que tá na mídia é os caras falando, se movimentando pra tornar o cara inelegível esse ano ainda, sabe? Então é uma coisa meio... não é assustador? O que vocês acham? Só posicionando. Vamos relembrar o pessoal que terminou hoje a CPI do crime organizado. Né? E que teve a votação do relatório. O relatório não foi aprovado porque o governo, na última hora, fez uma manobra, trocou algumas pessoas, isso é permitido dentro do regulamento do regimento, trocou algumas pessoas, e o relatório final do presidente, do senador Alessandro Vieira, foi derrotado por 6-4, né? Tem várias leituras, né? Seria, só para deixar claro, seria o placar, só que ao contrário, a favor do relatório, se não tivessem sido trocados os dois senadores, que foram o Sérgio Moro e o Marcos Duval, que foram trocados por dois petistas que votaram contra o relatório nessa manobra do governo Lula, em alinhamento ao Supremo Tribunal Federal, embora o Lula, nas últimas semanas, tenha tentado se descolar dos ministros do STF que estão desgastados, e ele está em ano eleitoral fazendo campanha. Sim. Tem umas coisas para a gente olhar. A CPI do crime organizado... Bom, voltando um pouquinho. O relator pega o relatório da CPI e ele encaminha o comando à presidência do Senado, né? E aí ele sugere o indiciamento de pessoas que estão ali relatadas e acusadas ou suspeitas naquele relatório, daquele documento final. Agora, isso só anda se o presidente do Senado quiser. E ele não vai querer, porque ele já está de novo de braços dados com o governo e acabou. A comissão acabou e o resultado acabou. Agora, me surpreende muito a cara de pau dos caras falarem do Supremo. Não estou discutindo se devia ou se não devia falar. Mas cadê o crime organizado na CPI do crime organizado? Não tem um nome de bandidagem do tráfico de drogas, de contrabando, de milícia, dos parlamentares que tenham contato com o Workari, e o Workari é acusado de formação de quadrilha, de golpe, de não sei o quê. Então, ficou uma politicagem ali. Houve o interesse... Não podemos lembrar que a comissão foi aprovada em fevereiro e só foi instalada em novembro. Exatamente quando o Banco Master estava naquele momento fervendo, né? Fervendo. Aí eles abraçaram o negócio do Banco Master e, com base na história do Banco Master, chegaram até os ministros do Supremo e ao Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Mas aí eu só quero perguntar assim, cadê os outros? Cadê a turma do crime, a turma da bala? Cadê a turma do tiro? A turma que mata, arrebenta e tal. Cadê essa turma? Para mim está faltando. Mas tem uma argumentação em relação a esses pontos, né? E o Alessandro Vieira teve que passar o dia rebatendo a determinadas colocações, né, nessa linha. Porque uma questão é crime de responsabilidade e outra questão é crime comum. Então, quando se fala em milícia, em bicheiro, jogo do bicho, ou em narcotraficantes, se fala principalmente em crimes comuns. Assim como, eventualmente, autoridades e políticos podem ser alvos de processos por crimes comuns e, eventualmente, serem condenados como tais. Mas o fato é que ninguém foi alvo de pedido de indiciamento ou de qualquer medida em relação a crimes comuns, e ele argumentou que foi muito difícil fazer o avanço necessário das investigações para que se tivesse um conjunto probatório suficiente para um indiciamento sobre crimes comuns,
que é algo que requer o avanço das investigações e houve impedimentos para que as investigações avançassem por meio de uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que, de fato, atrapalharam as investigações. Anulação de diversas quebras de sigilo, desobrigação de investigados de comparecerem para depor, etc. Então, assim, estava dentro do escopo da CPI do crime organizado fazer uma reunião de elementos importantes para se combater o crime organizado no Brasil e se terminar, de fato, com um relatório com propostas de medidas legislativas que estão no relatório, propostas de medidas para o governo, portanto, para o Poder Executivo, que também estão no relatório. E, aliás, o Alessandro Vieira foi questionado na TV, mas o que tem de novo sobre a questão do crime organizado? E ele deu uma resposta que eu considero correta. Ele falou, olha, não é uma questão de novidade. A CPI não vai inventar alguma coisa. Quer dizer, não vai inventar uma tecnologia, um foguete ou qualquer coisa que possa ser usada para o combate ao crime organizado. As ideias para se combater melhor o crime organizado, elas estão no debate público, elas estão na cabeça dos especialistas, nos livros, etc. O que há, de novo, é justamente uma comissão parlamentar de inquérito para reunir essas informações, para elaborar um relatório, para orientar o poder público a fazer de um determinado jeito esse combate ao crime organizado no país. Então, você tem muito conhecimento a respeito disso. Eles tiveram alguns meses para ouvir muita gente e estabelecer ali um relatório. Só que, investigando, eu acho importante fazer esse resumo inicial, se chegou ali à teia financeira da gestora REAG, que tem vários fundos, inclusive o Fundo Arlim, operado pelo Fabiano Zettel, que é o cunhado e operador do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, o Fundo Leal também, que estava ali na rede. Você tem alguns fundos dessa teia financeira que são apontados como escoamento para lavagem de dinheiro do PCC, de facção criminosa armada. Então, com o avanço da investigação, você foi conectando as facções criminosas armadas com fundos de uma teia financeira utilizada para lavagem de dinheiro e que estava sendo utilizado também para, vamos dizer assim, se conseguir boa vontade de autoridades no poder público. E o relator sempre bateu na tecla de que só existe avanço e crescimento do crime organizado no sentido das facções criminosas armadas, que não é o único sentido da expressão crime organizado, porque existe a complacência do poder público. Então, se chegou aos ministros do STF. Aí, o que aconteceu? Houve um indiciamento dos ministros do STF por crimes de responsabilidade. Isso é a esfera administrativa. Isso é para perda de cargo. Isso não é para prisão, para multa. Indiciamento por crime de responsabilidade é uma coisa, por crime comum é outra. Então, assim, com os elementos que existem na CPI do crime organizado, você não conseguia fazer um indiciamento de crime comum nem contra os ministros do STF. E ele colocou, assim, de uma forma prudente, claro que você pode contestar o que ele fez, enfim, a discussão está aberta. Mas de que, olha, nós não avançamos para indiciar ministros do STF por crimes de corrupção, por exemplo, justamente porque para isso, para se configurar um crime dessa magnitude, você precisa ter um avanço que não foi permitido a nós. Seja pelo impedimento de prorrogação, seja pela derrubada por manobras no próprio STF da quebra de sigilo, por exemplo, do Fundo Arlim, da empresa Marit, que era a do Toffoli, da qual ele era sócio oculto. Então, assim, você tem uma medida, mas é uma medida menos gravosa. Mas você não acha que a CPI foi pelo caminho mais... Só para dar o contexto. Que a CPI foi pelo caminho mais fácil? Porque boa parte de tudo isso que aconteceu relativo à participação de ministros ou não, de proximidade com Master, com Vorcaro, com tudo isso que está acontecendo, uma boa parte foi descoberta pela imprensa. Sim. Né? Foi a imprensa que descobriu que não sei quem voou no jatinho de não sei quem, foi a imprensa que descobriu que tinha o resort Taiaiá, foi a imprensa que descobriu a participação do Toffoli no negócio do Taiaiá e que ele encontrava não sei quem. Eu fico com a sensação de que, sem dúvida alguma, com dificuldades, com limitação e com pouco tempo para investigar, a CPI abraçou aquilo que estava mais facilmente na mão, que era com base em investigações. Uma parte da Polícia Federal e uma boa parte também da imprensa, né? Eu entendo. Mas a CPI, porque a CPI também convocou essas pessoas, né? Também convocou testemunhas, também teve acesso a dados, inclusive
diversos dos dados que a CPI teve acesso foram parar na imprensa também. As revelações jornalísticas, elas não são, vamos dizer, exclusivamente jornalísticas. Tem aquelas que são, de fato, por uma investigação jornalística de bons repórteres investigativos, mas tem muita coisa que vem das apurações policiais e são descobertas pelos repórteres. Quer dizer, você tem uma confluência ali do avanço da investigação policial, do avanço da investigação parlamentar e daquilo que está sendo noticiado pela imprensa. Em alguns momentos você tem mais mérito de um, mais mérito de outro. E isso tudo foi sendo, de fato, descoberto. É porque, assim, falando assim, Tramontina, esse que é o meu ponto, fica parecendo que a única conclusão da CPI do crime organizado foi de que os ministros do STF estão envolvidos no escândalo Master e precisavam ser indiciados. Só que quando você lê o relatório, não é um negócio assim, 150, por volta de até 200 páginas. 200 páginas. Mais ou menos isso. E a parte dos ministros do STF, ela começa na página 89, ou seja, praticamente 90, e o último item começa ali na página 110. Não sei se vai até 111, 112, alguma coisa assim, pouquinho. Quer dizer, são pouco mais de 20 páginas de um documento de quase 200 10%. Páginas. 10%. Então você tem 90% ali que diz respeito a uma série de outras coisas. Mas o que acontece de importante? É um pedido inédito de indiciamento de autoridade muito poderosa, que já estavam no noticiário há bastante tempo, então isso tem uma repercussão muito maior do que aqueles assuntos que são mais técnicos, mais profundos, que demandam, evidentemente, toda uma discussão pormenorizada sobre os métodos de combater o crime organizado no país, o que chama mais a atenção da sociedade, e eu acho natural que a imprensa enfoque nisso, é o vínculo de magistrados do Tribunal Superior com esse caso. Então, assim, é só para dar a devida dimensão. Estamos nós de novo falando do STF aqui. Mas eu acho fundamental falar. Não para, né, meu irmão? Mas eu defendo, de fato, que é preciso dar foco aí.